adolescentes! Bom dia! Tudo bem aí? Tudo bem com vocês? Já estão acordados? Levantaram da cama? Ou tá todo mundo com sono ainda não tomou café? Ó, pode levantar, pode ir lá tomar o seu café, se você ainda não tomou. Ó, se espreguiça, porque vai começar a nossa EBD. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês neste domingo, nessa manhã de domingo. Hoje nós estamos no primeiro domingo de novembro, dia 7 de novembro, e vamos para a aula de número 6. O título da nossa aula de hoje é A Crucificação e a Morte de Jesus. Então, nós vamos aprender muitas coisas sobre o sacrifício de Jesus na aula de hoje. E eu quero saudar a você, você que é nosso aluno, você que é matriculado na EBD, seja bem-vindo nessa aula. Você que é visitante aqui neste canal, seja muito bem-vindo também. Fique à vontade, nós temos vários vídeos, aulas para várias idades e que você seja muito abençoado por meio dos vídeos desse canal. Coloque o seu nome aí no chat, se você é um visitante, para que a gente possa te cumprimentar. E se você já é aluno, também dá uma paz do Senhor aí no chat, um bom dia animado para mim. Não me deixa falando sozinha, tá? Vamos todo mundo aí despertar para começar a nossa aula, beleza? Eu quero pedir para você também pegar a sua Bíblia, a sua revista, um papel, uma caneta para você ir anotando coisas importantes durante a aula. E por último, mas não menos importante, quero pedir para você dar um like nesse vídeo. Não se esquece de dar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Tudo que puder fazer, faz, porque vocês sabem que isso ajuda muito. E agora, vamos orar para dar início à nossa aula. Todo mundo aí? Todo mundo já chegou? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais essa manhã de domingo. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui aprendendo mais de Ti, Deus. Fala conosco, fala com cada pré-adolescente durante a aula de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Bom, você já deve estar aí com a sua revista aberta. Hoje a gente vai falar sobre a crucificação e a morte de Jesus. Olha, sabe quando você está assistindo um filme e aí tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, só que chega um momento do filme que é aquele ápice, sabe? Aquele clímax do filme, um momento que uma coisa muito grande acontece e que fica aquela tensão, porque ninguém sabe o que vai acontecer depois? Então, é justamente nesse ponto que nós estamos na história de Jesus. Até o momento, até aqui, Jesus, ele estava vivendo o seu ministério, ele estava realizando milagres, ele estava curando os doentes, ele estava expulsando os demônios, ele estava libertando pessoas do pecado, ele fazia milagres. Todas essas coisas que vocês já têm acompanhado nas nossas últimas aulas, porque nós estamos aprendendo sobre Jesus, o Salvador, que é o tema dessa revista, não é? E chegou o momento, agora, na nossa lição de hoje, que é o ponto alto da história de Jesus. Jesus morreu em uma cruz. Vamos ler o texto base da lição de hoje? Está lá em 1 Pedro 2, 24. Vamos ver quem acha primeiro? Pega aí a sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia McShane, você pode pegar a sua Bíblia mesmo. Mas para nós que temos a Bíblia McShane, nós temos que encontrar o versículo. Mas você também que não tem a Bíblia McShane pode encontrar. E vamos ver quem acha primeiro, então? 1 Pedro 2, 24. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! 1 Pedro, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, está lá na frente.
Apocalipse. 1 João, tô perto. 1 Tiago. 1 Pedro. Quem achou, coloca aí no chat, hein? 1 Pedro 2, achei. Eu acho que teve alguém aí que achou antes de mim, hein? Porque eu demorei um pouco. 1 Pedro 2, 24. Vamos ler. Vamos lá. Todo mundo encontrou aí? Vamos ler junto, então. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Esse versículo ele diz sobre o sacrifício de Jesus por nós. E para entender esse sacrifício de Jesus, para entender a morte de Jesus, o porquê que ele morreu, nós precisamos voltar, lá no início. Ah, mas lá no início, quando Jesus nasceu? Não, mais lá atrás, mais um pouquinho. Ah, no início, mais ou menos assim, Moisés? Não, mais lá atrás, mais lá atrás. Nós precisamos voltar lá no Jardim do Éden. Deus criou o mundo. Ele criou Adão, criou Eva. Ele criou para eles serem eternos, para eles desfrutarem daquele jardim maravilhoso. Adão, Eva e Deus eram unidos. Eles tinham comunhão. Deus andava no jardim, Deus conversava com eles, mas eles pecaram. Houve a queda. E aí era como se tivesse levantado uma barreira assim, entre Deus e os homens, que era o pecado. Ah, então Deus foi pego de surpresa? Deus criou o mundo e aí Adão e Eva pecaram. Deus foi pego de surpresa? Ele ficou, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Responde aí no chat. Deus foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecaram? E aí? Responde aí. Será que Deus ficou... pecaram. A resposta é... não, Deus não foi pego de surpresa. Gente, Deus é onipresente, onipotente, ou seja, Ele está em todos os lugares, Ele tem todo o poder e Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então, Deus sabia que o homem iria pecar. Só que Deus já tinha bolado um plano para nos salvar. Olha só o quanto que Deus nos ama. Ele projetou uma forma para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós não morrêssemos cheios de pecado e fôssemos condenados. Então era um plano para que nós não fôssemos para o inferno e um plano para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele novamente. Mas esse plano envolvia uma morte. E envolvia a morte do seu filho amado, que era Jesus. Vocês lembram da história de Abraão e Isaque? Coloca aí no chat. Quem aí já ouviu a história de Abraão e Isaque? Aquela história de que Deus pediu para que Abraão sacrificasse o seu filho, Isaque. Quem lembra? Escreve aí no chat se você lembra dessa história. Nessa história, Abraão era o pai, Isaque era seu filho. Abraão teve Isaque quando ele já era muito velho. Então, Isaque era um filho que trouxe muita alegria para ele. Isaque era o filho amado de Abraão. Só que quando Isaque foi crescendo, Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho. O seu filho que era tão amado. E Abraão obedeceu. Abraão subiu com Isaque,
colocou Isaac no altar, amarrou Isaac no altar, e quando ele ia sacrificar o seu filho Isaac, Deus falou: peraí, Abraão, não mata ele não. Mas Deus estava provando Abraão. E ele disse para não sacrificar o seu filho ali. E naquela hora apareceu no lugar um cordeiro, uma ovelha, que era um animal que eles sacrificavam naquela época. Essa história de Abraão e Isaac é um simbolismo. A Bíblia está cheia desses simbolismos. E é um simbolismo que aponta para Jesus. Então, isso tinha acontecido anos e anos antes, mas isso já apontava para Jesus. Vocês percebem que existe uma semelhança nessas duas histórias? Bom, na época do Velho Testamento, as pessoas elas tinham que sacrificar animais pelos seus pecados. Então, alguém pecava, aí tinha que escolher um animal dentre os animais, né, que a lei permitia, e eles faziam uma cerimônia. Nessa cerimônia, eles colocavam a mão sobre o animal, e era como se o pecado dessa pessoa fosse passado para o animal. E aí esse animal era morto, como um sacrifício por esse pecado. E toda vez que alguém pecava, tinha que fazer isso. Essa era a forma da pessoa ser perdoada pelos seus pecados. Agora, sabendo disso aí que eu acabei de falar, eu tenho uma pergunta relâmpago para vocês. Acorda, pergunta relâmpago. Essa pergunta vai valer um bombom da Laís hoje à noite, hein? Então, fica alerta aí, acorda aí, e eu quero que você me responda essa pergunta. Mas o bombom só vai valer para quem responder primeiro e para quem responder certo. Então, se você responder primeiro, mas a resposta não estiver totalmente certa, você não vai ganhar o bombom. Beleza? A pergunta é a seguinte, ó. Acabei de falar sobre Abraão, Isaac, sacrifício, cordeiro. Acabei de falar que as pessoas tinham que sacrificar animais para serem perdoados seus pecados. Acabei de falar isso. A pergunta é: por que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus? Valendo! Responde aí. Quem foi o primeiro, hein? Tem que responder certo. Por que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus? Tempo na tela. Vou deixar mais um tempinho. Quase acabando. Se alguém já respondeu, pode responder também, porque vai que a pessoa não respondeu totalmente certo. Então, vão respondendo aí. E acho que tá bom, né? Acho que alguém já respondeu. Será? Será? Vamos ver. Bom, Jesus é chamado, né, de Cordeiro de Deus, porque foi Jesus que morreu pelos nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar. Então, assim como aquelas pessoas lá atrás, no Antigo Testamento, elas tinham que sacrificar um animal, e geralmente esse animal era o cordeiro, eles sacrificavam o cordeiro que era sem defeito, o cordeiro que era puro, que era sem mancha, sem nada. Esse animal elas sacrificavam pelos seus pecados, para receber o perdão pelos seus pecados. Só que quando Jesus morreu na cruz, não tinha mais necessidade de sacrificar aqueles animais, porque Jesus era o verdadeiro Cordeiro de Deus. Jesus era o verdadeiro sacrifício. E Jesus era aquele que não morreria pelo pecado de uma pessoa só, não. Ele morreu pelo pecado de toda a humanidade.
Então, é por isso que Jesus hoje é chamado de Cordeiro de Deus, porque ele foi esse que tirou o pecado do mundo, que carregou o pecado do mundo e morreu para que nós não tivéssemos mais culpa. Glória a Deus. Entenderam? E aí? Alguém acertou? Quem será, hein? Quem será? Então, vamos continuar nossa aula. A pessoa que ganhou pode pegar o seu bombom hoje à noite, hein? Beleza. Continuando. E como foi que Jesus morreu, Larissa? Isso todo mundo já sabe. Jesus morreu numa cruz, não é? Só que aquela morte de cruz era uma das piores mortes, gente. Uma das piores, um dos piores jeitos de morrer naquela época era a morte de cruz. E por quê? Porque era uma morte, por vários motivos. Era uma morte vergonhosa, primeiramente. Só as piores pessoas daquele tempo morriam desse jeito. Ladrões, criminosos, escravos, assim, aquelas pessoas que tinham cometido os piores pecados. Eram essas pessoas que morriam na cruz. A Bíblia mesmo diz, lá no Velho Testamento, maldito é o homem morto no madeiro. E Jesus foi morto nessa cruz. E era algo que era muito humilhante, era muito doloroso, porque a pessoa que morria na cruz, ela não só era pregada naquela cruz. A pessoa que morria na cruz, ela era socada antes, ela era cuspida, ela zombavam dela, ela era humilhada, levava chibatadas, levava chicotadas. E durante a crucificação, se nenhum órgão da pessoa fosse atingido, ela poderia ficar por dias na cruz, agonizando de dor, de tão terrível que era, gente. E, como eu falei, a vítima, né, Jesus no caso, porque Jesus passou por todas essas coisas, Jesus levou essas chicotadas e essas chicotadas não eram de chicotes normais. O chicote que eles usavam naquela época, gente, era uma coisa horrível. Coloca aí, Amanda. Coloca uma foto do chicote que os romanos usavam naquela época. Gente, olha essa imagem. Era um chicote que ele não era só de couro. Ele tinha couro, ele era trançado no couro e ele tinha uns pedaços de metal e uns pedaços de osso que era afiado. Então, quando isso batia na pele de alguém, isso não só batia, isso batia, fincava e puxava. Puxava com a pele, puxava com a carne, e era algo que doía muito, muito, muito mesmo. Imagina Jesus levando todas essas chicotadas. A pessoa que era crucificada, ela ficava com muita sede, porque ela perdia muito sangue. Vocês lembram de uma passagem, dessa passagem da Bíblia, que fala que Jesus pediu algo para beber? Jesus estava morrendo de sede. Ele estava perdendo muito sangue, ele estava com muita dor. E quando a pessoa estava lá, pendurada, com os pregos nas mãos, com os pregos nos pés, ela ficava... O peso dela ficava sobre aquela cruz. Era algo terrível. E o prego, quando fincado na mão, quando fincado no pé, ele quebrava osso, passava. Era uma coisa horrorosa, horrorosa. E pensa, hoje, quando nós sentimos dor, seja em qualquer lugar, a gente não consegue ficar parado, a gente não consegue ficar quieto, porque se você está sentindo muita dor, você quer parar de sentir aquela dor. Então a pessoa, quando ela estava na cruz, ela agonizava de dor, e quanto mais ela se mexia, mais machucava, mais doía. E uma outra coisa que acontecia também, eram os animais que ficavam em volta. Porque tudo aquilo, o sangue, o cheiro, o odor, moscas, mosquitos, urubus, abutres, tudo isso chegava por perto ali.
E Jesus passou por tudo isso. Jesus, ele foi açoitado com aquele chicote. Jesus, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele sangrou muito. Ele sentiu uma dor insuportável, uma dor que eu e você não conseguimos imaginar, de tão insuportável que é. Ele foi colocado nele uma coroa de espinhos que não era qualquer coroa, era algo que perfurava a sua cabeça. Era algo muito dolorido. Nossa, Larissa, por que você está dizendo essas coisas? Que coisa horrível. Sim, é horrível. Mas Jesus passou por isso pelo meu pecado e pelo seu pecado. Jesus passou por isso por minha causa e por sua causa também. E ele fez isso para que nós fôssemos perdoados. Ele fez isso por amor, por mim e por você. Você já agradeceu a Jesus por ele ter passado por isso, por você? Alguma vez você já parou para pensar nisso? Alguma vez você já parou para agradecer a Jesus por tudo isso? Ou você nunca parou para pensar? A gente ouve tanto que Jesus morreu na cruz, Jesus morreu, Jesus foi pisado, Jesus foi moído. A gente ouve essas coisas, mas a gente não para, às vezes, para pensar no que isso significa, no que isso significou, o que Jesus passou ali naquele momento. O que você tem feito diante desse sacrifício de Jesus? Você tem dado valor a esse sacrifício? Porque esse sacrifício foi muito precioso. Foi muito precioso. Jesus, ele era inocente. Ele nunca tinha feito nenhum mal. E ele estava ali, ele foi condenado. As pessoas zombavam dele. As pessoas falavam, você não é o Cristo? Então desce daí, desce da cruz. Já que você é o Todo-Poderoso, aí desce. E Jesus estava lá. Ele não abriu a sua boca. Você já parou para pensar nesse sacrifício? Nossa, Larissa, mas eu só tenho 12 anos. Vou ficar pensando nisso? Sim, você tem que pensar nisso. Sabe por quê? Porque você precisa de um Salvador. Porque todos precisam de um Salvador. Nossa, mas eu com 12 anos, eu preciso de um Salvador? Sim, você com 12, com 5, com 10, não importa a idade, você precisa de um Salvador. Porque todos nós pecamos e todos nós precisamos de um Salvador para nós não sermos condenados. E naquele momento lá, que Jesus estava na cruz, aconteceram duas coisas. Dois sinais que provaram naquele lugar que Jesus era o Filho de Deus e sobre a seriedade daquele momento. Duas coisas. E eu vou falar agora essas duas coisas. Primeira coisa, o sol parou de brilhar no meio-dia. Jesus na cruz, meio-dia, e o sol parou. Tudo escureceu, tudo ficou escuro. E naquele momento, o pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus. Lembra daquela cerimônia que eu falei no início da aula, de colocar a mão sobre o animal, e aí era como se o pecado da pessoa estivesse sendo transferido para aquele animal? Nesse momento, os pecados de toda a humanidade estavam sendo transferidos para Jesus. Jesus estava morrendo, nos substituindo, morrendo no nosso lugar. Era para nós estarmos ali. Nós merecíamos essa morte porque nós somos pecadores. E Jesus nunca pecou. Jesus era perfeito. Jesus era como aquele cordeiro que as pessoas ofereciam. Aquele cordeiro sem defeito, aquele cordeiro
puro, limpo, sem mancha nenhuma, que não tinha defeito. Aquele era Jesus. E naquele momento em que tudo ficou escuro, todos os pecados da humanidade estavam sobre Jesus. E a ira de Deus sobre os pecados estava sobre Jesus. E isso é uma coisa muito, muito forte, né? Quando você para pensar. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E uma outra coisa que aconteceu naquele momento, um outro sinal que aconteceu naquele momento foi que o véu se rasgou. Que véu, Larissa? Que véu é esse? Ó, no templo existia um véu, um pano, uma cortina. E essa cortina, ela separava o lugar santíssimo dos outros lugares. O lugar santíssimo era um lugar muito sagrado. Era um lugar que representava a presença de Deus. Era onde ficava também a Arca da Aliança, né, nos tempos passados. Então era esse lugar que representava a presença de Deus. E existia um véu que separava o lugar santíssimo dos demais lugares do templo. E só podia entrar no lugar santíssimo o sumo sacerdote, e uma vez por ano ainda por cima. Ou seja, ninguém podia entrar lá. Se entrasse lá, era morto, morria. Não era morto por alguém, era morto por Deus. A pessoa morria se entrasse ali. Somente o sumo sacerdote uma vez por ano. E existia esse véu que separava. E esse véu representava a separação entre Deus e os homens pelo pecado. Por isso que ninguém podia entrar no lugar, naquele lugar santíssimo. E é no momento que Jesus está na cruz que esse véu, o véu é rasgado. Ah, Larissa, tudo bem, o véu rasgou. E aí? Gente, não era qualquer véu. Não era uma cortininha assim qualquer, não. Aquele véu era um véu tão grosso que a espessura dele tinha 10 centímetros aproximadamente. Eu trouxe aqui uma régua para mostrar para vocês o que é 10 centímetros. 10 centímetros é isso aqui, ó. É esse pedaço aqui. Esse pedaço era a espessura do pano. Desse pano aqui, não esse pano, mas era a espessura do pano, 10 centímetros. Era um pano muito grosso. Não tinha como rasgar. Era impossível aquele pano rasgar. Então, esse véu se rasga milagrosamente. Foi rasgado por Deus. E o rasgar desse véu significava que agora o acesso de Deus e os homens estava livre. Agora significava que o acesso de Deus e os homens estava aberto por meio de Cristo. Cristo agora seria a ponte que ia conectar Deus e os homens. Por meio de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Por meio de Cristo, nós podemos ter comunhão com Deus, assim como Adão e Eva lá no início. Hoje nós podemos ser amigos de Deus. Podemos ser amigos de Deus por meio de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Tá, Larissa, e o que é que isso significa na minha vida? Gente, isso significa tudo. Isso significa que é por meio do sacrifício de Jesus que nós temos a oportunidade de sermos salvos. Mas nós só vamos ser salvos se nós aceitarmos esse sacrifício, se nós aceitarmos Jesus como o nosso Salvador. Vamos abrir comigo aí na Bíblia? Em Romanos 10, 9. Vamos ver quem vai achar aí, hein? Abre aí sua Bíblia, Romanos 10, 9. Romanos 11, Romanos 9, Romanos 10, achei. Romanos 10, 9. Vamos ler? Acho que vocês já acharam, né? Porque eu demorei um pouquinho. Vamos lá. A saber,
Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Todo aquele que crer, aceitar e confessar que Jesus é o Senhor, que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Mas quem não aceitar, quem não crer e quem não confessar, não será salvo. E todos aqueles que realmente acreditam em Jesus, que realmente aceitam a Jesus como seu Salvador e confessam e falam: Jesus é o meu Salvador, e vive como se Jesus realmente fosse o seu Salvador, esse será salvo. Todas essas pessoas, elas têm uma nova vida. E essas pessoas salvas, elas não vivem presas em pecados. Elas não vivem presas em prazeres do mundo, procurando os prazeres do mundo. Então, aquele que creu, aquele que confessou e aquele que aceitou a Jesus como seu Salvador, ele não vive mentindo o tempo todo. Ele não vive enganando as pessoas. Ele não vive falando mal dos outros. Ele não vive arrumando briga por qualquer coisa. Ele não vive com raiva de tudo, sendo ignorante com as pessoas. Ele não vive colando na prova. Ele não vive fingindo ser uma pessoa que ele não é. Uma pessoa que realmente aceitou Jesus e crê em Jesus, ela vai viver como alguém que está salvo, vai viver uma nova vida. Então ela não pratica mais essas coisas, esses pecados. Quem realmente aceita Jesus, quem realmente crê em Jesus e quem realmente vive para agradar a Deus. Quem realmente vive tendo Jesus como seu Salvador, quer agradar a Deus em tudo, em todo o seu falar, em todo o seu andar, em toda a sua forma de se comportar com as pessoas. Porque Jesus é o seu Salvador e porque você tem uma nova vida. Então Jesus, ele morreu, mas hoje ele está vivo, porque ele ressuscitou. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. E o melhor de tudo, ele nos salvou e ele vai voltar para levar com ele todos aqueles que foram salvos, para morar para sempre no céu. Olha que coisa maravilhosa. Todas aquelas pessoas que aceitam a Jesus, que creem em Jesus e que confessam a Jesus, elas vão ser salvas e vão para o céu morar com Ele. Você quer isso na sua vida? Você quer isso? Você já pensou nisso? Se você quer isso na sua vida, deixe que o Senhor seja o Salvador da sua vida. Nesse momento que você feche os seus olhos e fale: eu quero que Jesus seja o Salvador da minha vida. E eu vou viver como alguém que foi salvo por Jesus. Eu vou viver como alguém que tem uma nova vida. Eu não vou fazer mais as coisas de errado que eu fiz hoje, ou que eu fiz ontem, ou que eu fiz semana passada. Porque Jesus é o meu Salvador. Ele morreu uma morte de cruz, uma morte dolorosa pelo meu pecado. Por esse pecado que talvez eu acabei de cometer, por esse pecado que eu cometi ontem. Mas Ele morreu por esse pecado para que eu vivesse uma vida nova. Para que eu não vivesse sendo presa nesse pecado, sendo consumida por esse pecado, para que eu fosse liberta disso e para que um dia eu vá morar no céu com Ele. Para que um dia eu seja uma pessoa salva e esteja lá no céu, vivendo e desfrutando de coisas maravilhosas, de coisas que nós não conseguimos nem imaginar, de tão maravilhoso que vai ser. Se você hoje
quer isso na sua vida, ou se você já aceitou a Jesus uma vez na sua vida, mas hoje você vê que, não, eu preciso reafirmar o meu compromisso, porque Jesus realmente é o meu Salvador. Então você precisa crer, você precisa aceitar e você precisa confessar, você precisa falar: Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador da minha vida. Glória a Deus. Vamos orar agora. Eu quero que você feche os seus olhos e nós vamos orar para que Jesus realmente seja o Senhor da sua vida e seja o centro da sua vida. Amém? Vamos lá, feche os seus olhos neste momento. Senhor Deus, obrigada, Pai. Obrigada pelo seu sacrifício naquela cruz, Senhor. O Senhor sofreu tanto, o Senhor sangrou, o Senhor sentiu dor, o Senhor foi cuspido, humilhado por minha causa, por causa de todos nós, pelos nossos pecados. Mas eu te agradeço, Senhor, por esse sacrifício, eu te agradeço por tanto amor que o Senhor sente por nós. Obrigada, Pai. Nós não temos palavras para agradecer. E eu quero pedir agora que o Senhor vá morar, Deus, no coração daqueles que realmente creem e realmente querem aceitar o Senhor como Salvador de suas vidas. Transforma, Senhor, a vida de cada um que quer verdadeiramente entregar o coração a Ti. Que o Senhor possa cuidar de cada um deles e mudar, Senhor, e fazer novas todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. Agora vai estar aparecendo aí para vocês os meios de ofertar. Então, nesse momento, oferte com muita, muita, muita alegria, porque é um momento que nós podemos devolver ao Senhor aquilo que Ele nos dá, com muita gratidão, com muita alegria no coração. E enquanto você oferta aí, eu só quero dizer para que Deus abençoe muito você e para que você deixe o Senhor entrar no seu coração. E deixe Ele cuidar de você. Deixe Ele mudar as coisas que você tem feito de errado. Deixe Ele mudar aquilo que não está certo dentro do seu coração. Mas aceite Ele. Deixe Ele entrar. Amém? Tchauzinho, pré-adolescentes. Até a próxima aula. Deus abençoe muito vocês.